Muito boa noite, meus amigos, meus irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus e trazer uma meditação ao seu coração. Queremos que você seja edificado, queremos que você vislumbre algo melhor para a sua vida nesse momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre um versículo que está em Gálatas. Gálatas, no capítulo 6, versículo 9. Diz assim o texto: E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos. Essa é a parte A e B do versículo, falta só a parte C. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no devido tempo nós vamos colher. É assim que nós queremos que a vida seja para nós, não nos cansando de fazer o bem, sempre fazendo o bem. E nós temos uma pequena ilustração para vocês saborearem comigo aqui o que pode acontecer na vida de uma pessoa que quer sempre fazer o bem. Um homem no Texas, nos Estados Unidos, ele precisava muito de um emprego. E, como todo candidato ao emprego, ele se dirigiu ao lugar e estava nervoso porque ele estava indo fazer uma entrevista numa empresa que ele precisava muito daquele emprego. Então ele foi com seu carro, dirigindo até aquele lugar. Quando chegou no meio do caminho, ele se deparou com uma mulher que estava com o seu carro com o pneu furado e com dificuldades para trocar aquele pneu. Ele já estava um pouco atrasado para aquela entrevista, mas ele disse: minha consciência não deixou que eu continuasse sem ajudar aquela mulher. E ele parou seu carro, foi lá, viu o que era necessário e trocou o pneu daquele carro, e aquela mulher ficou muito agradecida a ele. E ele disse que estava já atrasado para a entrevista que ele tinha que ir àquele emprego. E ele saiu rapidamente dali, já pensando: olha, eu acho que perdi o meu emprego, porque eu parei para ajudar aquela mulher. E ele saiu e foi embora. Quando chegou lá, fez a entrevista, e qual não foi a sua surpresa? A diretora daquele departamento era aquela mulher que ele tinha ajudado. Então não precisa dizer, não é? Ele ficou com o emprego e saiu muito feliz, por ter o seu emprego e ainda por ter feito uma boa ação que resultou em alegria e felicidade para aquela mulher. Fazer o bem, é isso que a Bíblia diz. Não nos cansemos. Isso quer dizer que você deve fazer muitas vezes, e não ficar cansado por isso. Porque fazer o bem é uma das melhores coisas que existe na vida. Nós pensamos que fazer o bem mostra uma grande dose de obediência a Deus. Porque quando você faz o bem, muitas vezes você tem que deixar você mesmo. Você tem que dar do seu tempo, você tem que dar dos seus dons, às vezes parte das suas posses, para fazer o bem a outra pessoa. E Deus quer que você faça o bem. Inclusive, um outro texto diz, nesse mesmo capítulo: por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Devemos sempre pensar que devemos fazer o bem. Fazer o bem é a ordem do nosso Deus. A sua palavra nos ensina que devemos sempre fazer o bem. Sempre, sempre. E para isso, nós temos que perseverar em obedecer o nosso Deus. Porque muitas vezes não é fácil fazer o bem. Nós vimos o rapaz. Ele estava indo para uma entrevista no emprego. E ele viu alguém extremamente necessitado. E ele foi ajudar. Muitas outras vezes nós temos também
dificuldades para fazer o bem. Vamos ver obstáculos na vida, vamos ver muitas situações em que nós vamos ser atrapalhados às vezes e vamos pensar que é melhor deixar assim e não fazer nada, ir embora, fingir que não viu. Mas muitas vezes os embaraços, os obstáculos, são formas que Deus usa para que nós possamos mostrar aquilo de bom que nós temos. O verdadeiro sentimento de uma pessoa boa que quer sempre fazer o bem. Muitas vezes os embaraços chegam para nós mostrarmos quanto nós somos bons para outras pessoas. Portanto, não vejamos os embaraços, os obstáculos como tragédias. Não. Vamos ver sempre como um desafio a ser vencido. As pessoas que não aprendem a vencer os desafios, elas ficam como crianças a vida inteira, dependendo dos outros. Não lutam, não aprendem a vencer. Nós sabemos que tudo aquilo que se apresenta para nós, que está diante de nós e que nós precisamos passar por eles, é realmente para ser vencido. E nós aprendemos com isso. Aprendemos sempre que as lutas, os trabalhos devem vir e nós lutarmos, fazermos o melhor para vencermos. Agora, muitas dessas vezes, nós precisamos parar, às vezes, o que estamos fazendo para nós, deixarmos de pensar um pouquinho em nós e olharmos o outro do lado que está precisando de uma ajuda. E assim, nós vamos sair do nosso ego ou sair do nosso egocentrismo para pensar naquela pessoa que está ao nosso lado. Mas não podemos desistir de fazer o bem. Não podemos. Para isso, precisamos sempre olhar para o outro. Muitas vezes reclamamos muito do que não fazem para nós, mas o quanto nós temos feito para os outros. Nós devemos sempre lembrar que nós não podemos nos cansar de fazer o bem ou desistir de fazer o bem. Deve ser uma marca da nossa vida olhar os outros e fazer algo por elas. Isso não quer dizer que nós tenhamos que fazer de maneira atabalhoada, de qualquer jeito, ou por pessoas que não estão procurando o melhor, mas que estão simplesmente abusando da bondade dos outros. Nós devemos ser também sagazes, inteligentes ou sábios em fazermos o bem. Às vezes o bem é você apontar o caminho. O bem é ensinar a pescar, como se diz, e não dar o peixe na mão limpo, ou assado, ou pronto para comer. Não, não. Muitas vezes você tem que andar com a pessoa, e junto, ensinando o que deve ser feito, para que esse bem ela aproveite, fique calcificado na sua mente e ela possa continuar a desenvolver as coisas boas que aprendeu. Diante dos problemas, diante das lutas, diante das dificuldades, olhe sempre a maneira de você fazer o bem. As pessoas vão te agradecer. Você vai ser uma pessoa que vai viver bem, vai estar feliz com você mesmo. E os outros se alegrarão de estarem próximos a você, porque você é uma pessoa que faz o bem. Nós não nos esqueçamos de fazer o bem. E devemos olhar aos nossos próximos, porque Deus quer que nós sejamos assim. Por isso, o nosso olhar deve sair um pouquinho de nós. Vamos parar de olhar só para nós e vamos olhar os outros que precisam da nossa assistência, precisam que nós saiamos do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egocentrismo, para irmos na direção do nosso próximo e ajudarmos naquilo que precisa. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele rapaz fez algo de bom, deu do seu tempo até correndo o risco de perder o emprego. E ele colheu algo impensável, que era estar fazendo algo de bom para a pessoa
que teria autoridade para aprová-lo ou não. Ele não sabia disso. E é muito bom quando nós não sabemos para quem nós estamos fazendo e fazemos o melhor, porque ao seu tempo nós vamos colher. É isso que a Bíblia diz. Ao seu tempo nós vamos colher. Nós não vamos fazer por interesse, mas vamos fazer porque queremos o melhor para o nosso próximo. E Deus se agrada disso. Que você pense nisso. Nós estamos numa época muito triste, cheia de problemas. A cada dia nós vemos mais um problema. E vamos olhar para a pessoa que está ao nosso lado e que precisa de alguma ajuda para nós fazermos isso. Vamos dar-lhe o melhor. E às vezes o melhor que nós temos a dar é estarmos com o nosso Deus, é estarmos com nossos irmãos, é participarmos para que possamos levar essas pessoas a buscar ao Senhor também. Quem sabe você tem uma pessoa que precisa de ajuda, precisa de uma palavra, de um consolo, de um ombro amigo, ou da palavra de salvação que vem através de Jesus Cristo. Faça isso, não meça esforços e Deus vai abençoar você. Vamos orar. Santo e eterno Deus, nós te agradecemos por esse momento em que nós podemos compartilhar dessa palavra bendita, que é a tua palavra sagrada. Que nós possamos, ó Deus, ver os nossos amigos e irmãos pensando no próximo, querendo sempre o bem, nunca fazendo por intriga, por vingança, por tristeza, mas por alegria, por bondade, para fazer o melhor pelo seu próximo. Que o Senhor abençoe a cada um, que recompense a cada um, que alegre o coração de todos para fazer o melhor. Nós te pedimos no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Eu sou o pastor Jairo Venâncio, da Igreja Batista em Parque Capuava, na Avenida Nova Zelândia 381, em Santo André. Faça-nos uma visita, nós estamos esperando você. Que Deus nos abençoe. Amém.